nesse sentido, todos eles previstos no artigo 132, o magistrado não está adstrito ao julgamento da decisão. Não concordo com isso, mas efetivamente é o sistema que enfrenta dessa forma. Então o magistrado ele está vinculado, o magistrado que deu a decisão está vinculado aos embargos, salvo as hipóteses excludentes do artigo 132. Segundo ponto importante, os embargos não têm preparo e não têm contraditório. Por que não há preparo? Porque o legislador assim determinou. Na verdade, existe um entendimento no STF de que o preparo tem natureza jurídica de tributo. O preparo é uma taxa. Sendo uma taxa, decorre de uma contraprestação do Estado. Acreditem, o Estado vai trabalhar para o seu recurso. Provavelmente vai autuar uma nova capa, serviço de papelaria, vai determinar a remessa dos autos para uma outra instância, diligência. Ocorre que os embargos não têm nova capa, porque eles são autuados do mesmo processo, e não vão para lugar nenhum, porque são julgados pelo próprio juiz. Não tem fato gerador, não tem preparo, simples assim. Agora, a questão do contraditório é uma questão de nós pensarmos. Por que não há contraditório nos embargos de declaração? Existe um motivo simples, eu não vou me aprofundar muito sobre o contraditório, porque nós vamos falar sobre isso no próximo bloco do programa. Mas, em princípio, não há contraditório nos embargos, porque os embargos não objetivam reformar a decisão. Se a função dos embargos não é reformar e sim esclarecer, evidentemente que a parte contrária não será combinada com nenhum prejuízo. Não havendo prejuízo, não há o porquê falar. Não havendo prejuízo, não há o porquê falar em contraditório. O sujeito entra com embargos dizendo que a decisão é obscura, o que o outro vai falar? É obscura. Não há o que falar. Então, tecnicamente falando, não há contraditório. Mas existe uma situação específica em que o legislador criou uma mudança dos embargos, a natureza dos embargos, e nesse caso deveria haver contraditório. Então permitam que eu abra rapidamente um pop-up no programa e explique para vocês uma função anômala dos embargos de declaração, que é o que nós denominamos efeito modificativo ou efeito infringente dos julgados. Efeito modificativo ou efeito infringente. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês melhor. Os embargos, ordinariamente, não objetivam reformar uma decisão. Só que é possível, isso é relativamente mais raro, mas é possível, que o magistrado, no curso do julgamento dos embargos, reforme a sua decisão. Vamos entender isso. Eu, Renato, vou ao judiciário, cobro de você R$1.000. Você se defende dizendo que, primeiro, a dívida está prescrita. Segundo, houve o pagamento. Acompanhe o exemplo. Cobrei de você R$1.000, você se defendeu com 2 argumentos de defesa, prescrição e pagamento. O juiz simplesmente esqueceu de ver a prescrição, não leu a prescrição, pulou a prescrição e só viu o seu tópico de defesa pagamento. E entre o autor provar, eu provar que a dívida existe e você provar que eu já paguei, que já pagou, eu provei melhor que a dívida existe. O juiz julgou o pedido, portanto, procedente. Ocorre que você entrou com embargos de declaração dizendo: Excelência, tudo bem que na questão do pagamento, Vossa Excelência pode até ter entendido que o autor tinha razão. Ocorre que Vossa Excelência esqueceu de ver a prescrição. O juiz olha os seus embargos e fala: é verdade, a dívida existe, mas ela é inexigível. O que o juiz fez? Foi obrigado a mudar o conteúdo da decisão. Quando operou esse fenômeno, ocorreu o quê? Efeito infringente, efeito modificativo. E aí você fala: eu vou rasgar e jogar na lata do lixo tudo que eu aprendi? Embargos de declaração objetivam reformar? Não. Isso é uma situação anômala, é uma situação excepcional, episódica. Ela vai ocorrer em alguns casos. E quando o magistrado, ao receber os embargos, vislumbrar a potencialidade dessa mudança, o que o juiz vai fazer? Abrir vistas para o contraditório.
Ficamos claros? Um terceiro item, o juiz julgará em 5 dias os embargos. Existe um prazo, evidentemente que esse prazo não é peremptório, é um prazo recomendável, o juiz julgará em 5 dias. Como encerramento dessa explanação sobre os embargos, eu queria falar sobre os efeitos. E há um efeito peculiar que nós devemos tomar cuidado, o efeito interruptivo. Então, na verdade, o artigo 538 determina que os embargos interrompem a contagem de prazo para interposição de outro recurso. Os embargos interrompem e não suspendem como regra. Então, o que nós temos que entender? Qual é a diferença entre interromper e suspender um prazo? Quando se suspende um prazo, gera o efeito estátua. 1, 2, 3, 4, suspendeu, volta a correr. 5, 6, 7, 8, suspendeu, volta a correr. 9, 10, 11, 12. Agora, quando um prazo interrompe, ele começa a contar do zero novamente. 1, 2, 3, 4, interrompe. 1, 2, 3, 4, 5, interrompe. Vale dizer, da decisão dos embargos, eu tenho prazo integral para o recurso principal. Então, primeiro eu devo entrar com a apelação ou com os embargos? Se uma sentença foi contraditória e obscura, primeiro com os embargos. Conta-se o prazo, protocoliza os embargos e os embargos interrompem a contagem do prazo e depois eu vou ter o prazo integral para o recurso principal. 2 questões importantes respeitantes à interrupção. Primeira delas, os embargos interrompem o prazo para ambas as partes. Então, se porventura uma das partes entrou com embargos e a outra deseja recorrer, nada impede que a parte faça o quê? Aguarde os embargos serem julgados para depois entrar com o seu recurso. O recurso não interrompe somente para quem interpôs embargos. E segundo ponto importante, existe uma discussão clássica no ordenamento de saber se os embargos lá na frente, vamos imaginar que um juiz recebeu os embargos em janeiro, mas só os julgou em dezembro, com a seguinte decisão: não conheço dos embargos. E alguns autores defendem que se os embargos não foram conhecidos, eles não existem. E se eles não existem, eles não podem produzir efeitos. Situação? Se você embargou de declaração e depois de um ano que esse processo estava na conclusão com o magistrado, ele não conheceu os seus embargos, não foi interrompido o prazo, portanto você já perdeu o recurso principal. O STJ afastou esse posicionamento. A segurança jurídica deve prevalecer. E o STJ disse o seguinte: qualquer que seja o motivo que leva ao não conhecimento dos embargos, eles sempre interromperão o prazo de contagem de outros recursos. Então, se os embargos podem ser os mais esdrúxulos possíveis, eles sempre vão interromper o prazo para outros recursos. Uma exceção, evidentemente, que o próprio STJ ressalva: a intempestividade. Porque aí, meu amigo, se você protocolizar os embargos fora do prazo e ainda quiser usufruir da interrupção, é querer demais. Dormientibus not succurritius. Muito obrigado pelo primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos com Pergunte ao Professor. Muito bem, meus amigos, depois de um tortuoso primeiro bloco, vamos aí para o segundo, trabalhar com Pergunte ao Professor. Não se esqueça que você pode mandar suas dúvidas para provafinal@lfg.com.br. Vamos então aí à primeira pergunta. Professor, o que são embargos de declaração pré-questionadores? Muito bem, meus amigos. Nós falamos sobre os embargos de declaração sobre um específico tipo de cabimento: contradição, obscuridade e omissão. E é a única modalidade de embargos prevista em lei. Mas nós temos uma outra forma de embargos de declaração no nosso sistema, que são os embargos de declaração pré-questionadores ou embargos de declaração para fins de pré-questionamento. O que vem a ser isso? Se vocês se lembram de recurso especial e extraordinário, eles possuem um cabimento específico no ordenamento. E existe um